diária na comunidade católica Nova Aliança. Abraço a vivência dos conselhos evangélicos de pobreza, castidade consagrada e obediência, segundo as regras e estatutos da comunidade católica Nova Aliança. E como sou uma colaboradora da instauração e restauração do amor filial, desejo viver e comunicar o dom da minha vocação à comunidade, à Igreja e à humanidade, deixando-me ser impelida e esponsal a nosso Senhor Jesus Cristo e em seu seguimento. Conto com a graça de Deus e o auxílio da Virgem Maria, nossos padroeiros, São Francisco de Assis, Santa Teresinha do Menino Jesus e Santa Josefina Baquita, e dos demais irmãos consagrados. Assim seja. Deus os abençoe e os confirme nesse propósito. Com alegria, eu, pelo ministério da Igreja, recebo vossas promessas temporárias no celibato. Peço sobre cada um de vocês a bênção de Deus e a fidelidade para cumprir o que prometeis. Amém. Aplaudamos os nossos celibatários. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A gente encontra no livro de Samuel hoje, na história de Israel, Deus quis morar num templo. Deus quis habitar num santuário. Essa foi uma fala de um profeta, Natã, a Davi, e isso foi se desenvolvendo, desenrolando, embora não foi Davi, sabemos que construiu o templo. Hoje nós podemos dizer que Deus escolhe templos vivos para poder habitar. Ele escolhe a vida de vocês no celibato que vocês assumem hoje diante da igreja para poder habitar no coração. Olhar para a vida e para o coração de vocês, dessas vocações, hoje é entender que a palavra ela caiu em terra boa e ela produziu fruto. Ela caiu, ela encontrou um terreno fértil, a vida, a história, mesmo com todos os limites, enfim, debilidades, mas também com os desejos, sonhos, vontade, a palavra encontrou lugar. A palavra quis habitar num templo, a palavra encontra solo, a palavra escolheu vocês, né? O próprio Deus, palavra, escolheu a vida de vocês. Mas hoje é memória de São Tomás de Aquino, e eu fui buscar nos escritos de São Tomás de Aquino, é um caminho para podermos entender sobre o amor, porque Tomás de Aquino, ele entende o celibato pelo reino como um amor elevado à perfeição. Para ele, o celibato é o amor levado ao extremo, na configuração a nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai falando, tecendo um caminho sobre esse mandamento do amor. O Antigo Testamento, diz Tomás de Aquino, quando tínhamos a primeira lei, foi a lei do temor. As pessoas, elas se aproximavam de Deus por medo. Elas fugiam do mal por medo, por temor. E esse foi um método que funcionou por algum tempo. Mas Jesus Cristo veio aperfeiçoar esse método, diz Tomás de Aquino. E ele inaugura o método do amor. O amor como a capacidade de levar, né, a perfeição, a vida, a alma. E eu não busco mais a Deus por temor, eu busco por amor. Tomás vai dizer que o primeiro método, o do temor, ele forma servos.
e pessoas que agem como servos. Mas o método do amor forma homens livres. E por ser homens livres, na verdade, forma filhos. Aqueles que são formados pelo método do amor entendem a dimensão filial, a missão de viver e ser filho. Aquilo que vocês hoje renovam e abraçam, um celibato, tendo em vista um carisma de instaurar e restaurar o amor de Deus, o amor filial, esse amor do Pai e essa vivência de um amor filial. O primeiro método, o do Antigo Testamento, diz Tomás, ele proporciona promessas temporais e passageiras. E aí ele cita, por exemplo, Isaías, quando diz: se me ouvirdes, ireis comer dos bens da terra. Já o método do amor não olha para realidades temporais, mas para a eternidade. Lança o nosso olhar para o céu. O amor traz essa capacidade de lançar o nosso amor para além. A primeira lei, vai dizer Tomás de Aquino, ela é pesada, ela é difícil, porque ela é baseada no temor. Já a lei de Cristo, que ele inaugura, ela é leve e ela é suave. E a caridade de Cristo, ela encontra nesse coração que entende esse caminho, o coração de um celibatário, a capacidade de poder viver a vontade de Deus. O celibatário, na verdade, ele entende a dimensão do reino. Desde domingo estamos pensando no reino. O que é o reino de Deus? É como um semeador, o reino dos céus, o reino de Deus. Eu me consagro por um reino que não é deste mundo. Eu me consagro por amor à igreja. Eu me consagro por amor aos irmãos, porque é uma escolha, a vida fraterna, dentro do carisma Nova Aliança. Eu me consagro pelos pobres, pelos menores do reino de Deus, porque a nossa vida não tem sentido se não for para os menores, para os pequenos, e entendemos hoje pobreza de diversas formas, porque o homem hoje às vezes está pobre de Deus, da graça de Deus. É essa semente que o Senhor vê cair no solo da nossa vida, da nossa história, e nós vamos cultivando com o amor, e o amor vai produzindo e vai gerando frutos, 100 por 1, 60, depende de quanto amor nós empenhamos no nosso solo, no solo da nossa vida, no solo do nosso coração. A produção depende da atenção, depende do cuidado de quem zela de sua terra. Como todo agricultor, vai ter anos que você vai lançar e vão ter tempestades, e pode ser que esse ano não vai produzir tanto, mas não pode perder a esperança. Um bom agricultor, o que ele faz? Ele reserva as sementes, e geralmente ele reserva a melhor porção, para poder lançar no ano seguinte. Esse tempo, se eu estivesse na África, seria tempo de abençoar as sementes de arroz. O povo vem, as mulheres sobretudo, elas pegam o seu pano, a sua capulana, pegam a porção de arroz que vão plantar no ano seguinte e trazem para o padre abençoar. E aí vão plantar, vão colher, vem as adversidades, vem a vida, se reserva as melhores sementes para plantar de novo. A gente precisa entender que esse caminho é sempre, precisa de cuidado, precisa de incentivo, o campo está aí, e o Senhor nos chama a viver essa graça. Mas Tomás de Aquino vai dizer de que quem vive, escolhe esse método, ele vai ter na vida, ou por assim dizer, ele vai experimentar no coração 4 efeitos. Ele cita outros também, como a paz, como o perdão dos pecados a partir do amor, da capacidade de amar.
mas eu tomei as 4 que eu percebi que poderia valer na vida espiritual de vocês, celibatários. O amor vivido na plenitude enquanto caridade, segundo Tomás de Aquino, gera vida espiritual. Quando uma pessoa ela não tem vida espiritual, é sinal de que ela não tem caridade. A caridade é o primeiro indício de uma vida espiritual. Por isso que aqui a gente define, pode dizer com claramente, distingue espiritualismo, né? Pessoas que trazem uma espiritualidade desencarnada. A verdadeira espiritualidade, ela passa pela caridade. Um coração que não fomenta e vive a caridade, ele não tem vida espiritual. Quem diz isso é Tomás de Aquino, não sou eu, tá bom? Entenda. Por quê? Porque o amado, segundo Tomás, está onde está o amante. Então aquele que ama, que é o amante, ele cultiva o amor pelo amado, e o amor pelo amado, o amado vai estar ali nas obras de caridade. Às vezes a gente vai buscar o Senhor no sacrário, sim, Ele está lá. Vamos buscar o Senhor nos sacramentos? Sim, Ele está. Mas o lugar primeiro que o amor quer estar é onde Ele é amado, onde existe o exercício do amor. Para Tomás de Aquino isso fica muito claro. Então a caridade vivida, quem ama tem Deus consigo. Quem ama permanece em Deus e Deus permanece nele. Por isso, abri os vossos corações à vida espiritual e à vida de caridade. Santo Agostinho, ele cita, né? Dizendo assim como a alma é a vida do corpo, Deus é a vida da alma. Por isso, aquele que ama tem Deus consigo e sua alma está viva. Quando a gente percebe pessoas sem brilho, não é que Deus as abandonou, mas está faltando esse caminho, está faltando esse a mais sobre o amor e o amor concreto. Podem notar que se alguém, diz Tomás de Aquino, tiver todos os dons e não tiver caridade, ele não está vivo. Nem a graça das línguas, nem a fé, nem qualquer outro dom separado da caridade produz vida. A semente caiu e ela quer dar frutos, porque a missão da semente é morrer para si, para poder gerar vida. E o amor gera vida. E só um coração alicerçado no amor tem vida. Ele traz um exemplo interessante dizendo, um corpo morto pode estar cheio de ouro, vestido de veste de ouro, num caixão de ouro, mas continua um corpo morto. Continua sendo um corpo morto. O amor, a presença de Deus viva através da caridade é aquilo que alimenta a alma. Esse é o primeiro benefício. O segundo benefício ele traz de São Gregório, dizendo assim, Gregório dizia, o amor de Deus não é ocioso. O amor de Deus não é preguiçoso, não fica parado. A vida colocada em doação, uma vida colocada, esse é o efeito. Os amantes, segundo Tomás de Aquino, ele faz memória, são capazes de fazer grandes coisas por quem amam. Assim a alma consagrada precisa ser capaz de fazer grandes atos de amor por aquele que ama. O terceiro efeito da caridade, a caridade, eu achei esse interessante, a caridade nos resguarda das adversidades. Porque quando se ama, não se tem tempo para pensar nas adversidades. Quem possui caridade não se vê abalado nas adversidades. Elas parecem suaves para quem ama. E o quarto efeito, muito simples, mas muito concreto, produz felicidade. Uma alma que vive uma profunda caridade, ela é feliz, porque ela descobre que ela tem tudo na caridade.
Ela tem tudo nessa via, ela não precisa de mais nada. A sua felicidade não está em coisas, em possuir, está em amar. Está em amar. Como eu disse, ele cita outros efeitos: a paz que produz na alma, o perdão dos pecados a partir da caridade, tomando por base as palavras de São Paulo, né? O bem feito, a caridade feita cobre uma multidão de pecados. E ele continua enamorando e enumerando. Falo enamorando porque quase que uma carta de amor para a alma que deseja se configurar ao Senhor. E nesse dia que o Senhor nos chama a celebrar a memória de São Tomás de Aquino, o Senhor possa dar aos nossos corações um despertar para esse caminho. Se vivemos, vivemos com perfeição, quem sabe alguns. Às vezes a outros precisa correr um pouco mais, mas o campo está aqui. E essa era a memória que vinha ao meu coração. Um campo é semeado todos os anos. Não é um recomeçar eterno, mas quem trabalha com campo tem alegria. Esses dias nós fomos à missão, né, no fim de semana, e no arranjo que colocaram lá tinha umas florzinhas que a Deolinda que sabe os nomes dela, que nós plantamos lá. A gente vivia colhendo as sementes delas, porque elas nascem de fato igual praga, mas elas são bonitas, são lindas. E a senhora, filha da dona das flores, ela disse assim: mamãe há 20 anos colhe, seca as sementes e lança de novo. Por isso, todos os anos a gente tem flores e nós podemos no quintal dela, quando precisamos, e colher. Até levamos algumas para casa para ver se a gente seca e lança, né? Quem sabe vai dar flores, daqui 20 anos a gente, ou alguém vai estar colhendo, né? Como diz o Elias, não sabe se eu vou estar vivo daqui uns dias, né? Mas nós precisamos colher sementes para lançar sementes. Quem não tem sementes não tem o que lançar. Quem não tem sementes não tem nem o que fazer. Não basta ter campo, é preciso ter sementes. E o que são as sementes na vida de vocês, se vocês possam rezar, né? A homilia foi direcionada a vocês, porque hoje vocês que se renovam, né? Mas a cada um de nós o Senhor também possa nos dar a graça de entrar nesse movimento, porque caridade é para todo cristão. Mas ter o amor levado à perfeição é para você, segundo Tomás de Aquino. Os casais podem ser perfeitos amando, segundo ele, podem, de diversas formas, mas os casais não vão imitar a Cristo no celibato consagrado. Isso é reservado a vocês. Os casais vão se santificar de outros, e eles têm outros tantos dramas e oportunidades e momentos na vida. Mas o amor à perfeição, a configuração com nosso Senhor, é para vocês, celibatários. E que nosso Senhor os ajude a abraçar a Dávila que chega, né? Se chega é porque vê. Quem também está vivendo, está aqui. Hoje é tão bom, eu fico feliz, né, de ver que é o menor número de quem renova, é o maior número de quem já entregou a vida para sempre. E isso é sinal de que nós estamos chegando num tempo de maturidade. Mas isso não exime do nosso coração a obrigação de recolher sementes para lançar. Isso de modo algum exime-nos da obrigação de lançar sementes. E entenda lançar sementes como esse caminho de caridade, né? E aí cada um de nós avalie. Eu fiquei avaliando a minha vida espiritual, se eu estou morto ou se eu estou vivo, né? Depois que eu fiquei lendo desde ontem, eu falei: Senhor, será que eu estou morto ou eu estou vivo, né? Porque tem gente que para morrer falta pouco, já está até fedendo, né? Mas brincadeiras à parte, né? É o coração, é a vontade de Deus, é o amor do Senhor. Deus escolheu habitar em histórias, em vidas. Ele escolheu habitar em santuário. E eu volto ao início da leitura de Samuel. Deus escolheu habitar nas nossas vidas, nas nossas histórias. Vamos louvar a Deus em espírito e pedir ao Espírito Santo
nessa noite, que plasme em nós. Embora as línguas não são nada sem o amor, diz Tomás, e isso é verdade, na verdade são palavras de São Paulo, de que vale eu dar meu corpo à chama, se eu não tiver amor, de nada vale. Mas vamos pedir que o Espírito plasme em nós, né? Pela palavra, pela celebração que vivemos, mas sobretudo pelo desejo do nosso coração em amar e viver a vontade do Senhor.